Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre algumas declarações que o Gilmar Mendes andou dando, que, bom, são absurdas, mas isso não é novidade. O Gilmar Mendes fala coisas absurdas há bastante tempo, né? E uma dessas coisas absurdas que ele fala é que o STF não aceitará impeachment de ministros. E aí o pessoal, ai, caramba, como é que pode? Que absurdo, não sei o que lá. Vamos entender o que ele falou aqui, porque ele não falou isso, tá? Isso daqui é o pessoal da esquerda querendo dizer que impeachment de ministro do STF é impossível, que não vai ter. Por quê? Porque eles estão apavorados, porque viram que essa condenação do Bolsonaro animou a direita, e é muito provável que a gente faça uma maioria folgada no Senado em 2026, e aí sim, impeachment de ministro do STF vai virar uma coisa bastante provável. Eu não acredito que saia esse ano ou ano que vem impeachment de ministro do STF. Agora, em 2027, a história já fica outra. E lembra, em 2027 é uma coisa importante. Por quê? Porque o próximo presidente que vai escolher o ministro, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é interessante entender o que o Gilmar Mendes falou. É um absurdo, tá? Ele pode ser chamado a decidir sobre isso. Aliás, aqui ó, já há uma associação contestando quórum no STF, já tem ação dizendo que impeachment é inconstitucional e não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui, porque é um absurdo que o Gilmar Mendes falou, tá? Mas não é tão absurdo quanto você pode imaginar num primeiro momento. Essa notícia foi sugerida por Perni Ornitorrinco, Sujeito Indeterminado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, então o que diz aqui a matéria do Migalhas? O Migalhas, para quem não sabe, é um jornal jurídico, uma revista especializada em direito, né? Aqui, ó, no ato em defesa da democracia e soberania nacional, no dia 15, alguns dias atrás, portanto, Gilmar Mendes afirmou que o STF não aceitará processo de impeachment contra o ministro. Segundo Gilmar, o procedimento só poderá ocorrer de forma regular, não sendo cabível quando a fundamentação é exclusivamente em votos proferidos pelos integrantes da Suprema Corte. Aqui, ó. Não espero que o Senado venha a agir para buscar vindita em relação ao STF. Vindita é vingança, tá? Ou seja, espero que ele venha agir para buscar vingança contra o STF. Impeachment deve ser um processo regular. Se for por conta do voto de um ministro, seria irregular. O STF não vai aceitar. Então o que ele está falando aqui é o famoso caso do crime de hermenêutica, que não existe, né? Ou seja, a ideia de que você não pode culpar um juiz pelo voto dele, por mais absurdo que seja o voto dele, em princípio só o voto dele não pode ser considerado um crime, porque né, o voto em última análise é uma questão subjetiva do juiz, então se você fizer isso você vai ter uma epidemia de juízes sendo presos, porque toda vez que o juiz decide alguma coisa, uma das partes pelo menos fica insatisfeitas, muitas vezes as duas partes ficam insatisfeitas, vão querer processar o juiz dizendo que ele cometeu crime de hermenêutica, e daí você não consegue ter justiça. Essa é a explicação pela qual não existe crime de hermenêutica, isso é um conceito na jurisprudência e na doutrina brasileira já bastante antigo, né? Então o que ele está falando aqui é o que a gente já sabia. Seja lá qual for o motivo para o impeachment de ministro, isso não pode ser um voto de um ministro. Porque o ministro votou isso daqui. Só que aí você tem um problema, porque olha só quais são os crimes que você tem aqui na lei de impeachment, os crimes de responsabilidade para fazer impeachment do ministro do STF. Tá aqui, ó. São crimes de responsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Lembrando que essa lei aqui é antiga pra caramba, né? Quando ele altera, por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal.